Queridos amigos, irmãos, irmãs do Ideal Espírita Cristão, a todos aqueles que nesse momento estamos abrindo o nosso coração para intercambiar com o mais alto, boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, possa nos envolver, possa nos auxiliar, para que juntos possamos nos abraçar como irmãos, solidarizarmos com as nossas dificuldades, oferecermos aqueles recursos que a gente tem aprendido ao longo do tempo e também procurarmos nos alimentar nesse banquete celestial que só o amor oferece. Estamos, queridos amigos, nos reunindo para o estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e também o estudo do Evangelho, que, como afirma Estevão no livro Paulo e Estevão, num discurso que proferiu na sinagoga diante dos fariseus, que o Antigo Testamento é a construção dos homens através dos tempos e o Evangelho é a verdadeira bênção de Deus na intimidade de cada um de nós. É um banquete a nos alimentar para a vida eterna. Nesse movimento, nós temos, de uma forma despretensiosa, escalonar um trabalho em torno da codificação espírita, trazendo aspectos da revista espírita e também projetarmos alguns momentos para despretensiosamente interpretarmos o Evangelho de Jesus, que efetivamente precisa de ser operacionalizado por cada um de nós. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com a Revista Espírita do ano de 1858, trazendo o nosso trabalho reflexões em torno do tema O Sono, dissertações de além-túmulo. E quando estávamos preparando o trabalho de hoje, nós promovemos a leitura também do Livro dos Espíritos, que a partir do capítulo 8º, da segunda parte da obra Luz, questões 400 em diante, nós vamos também encontrarmos muitos pontos que suscitam para nós reflexões e muito aprendizado. E, curiosamente, nós nos depreendemos tivemos uma surpresa, porque ao ler as primeiras perguntas, chegando na pergunta 402, nós encontramos exatamente o texto que houvéramos reservado da Revista Espírita do ano de 1858. Então, antes de entrar na reflexão propriamente do texto da Revista Espírita, eu gostaria de pedir para vocês a vênia para ler as duas primeiras questões que antecedem essa questão 402. Kardec formula assim aos espíritos: o sono e os sonhos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasses se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não.
o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, inicialmente, nós vamos nos depreendendo com essa condição de que o espírito tende a querer se libertar. É uma condição que faz parte até do próprio mecanismo evolucional. Vencer os limites, vencer as barreiras. E é importante nós entendermos aqui que o corpo físico, ele representa efetivamente uma grande barreira para o espírito. Porque reencarnados, nós como que nos envolvemos numa vestimenta que André Luiz, por exemplo, compara como um escafandro, aquelas roupagens antigas dos mergulhadores. E para o espírito é como se ele estivesse num rio de águas turvas e com os próprios movimentos obliterados. Então, o espírito, na sua projeção em busca da excelsitude, ele vai se movimentando e inconscientemente ele busca a libertação. Embora dentro das circunstâncias naturais que a vida oferece pela própria vestimenta carnal, ele é obstado. E aqui é o grande movimento em que o espírito se depara com aquela movimentação que conjuga os esforços, as emoções, os sentimentos, e que muitas vezes nos enovelando dentro dessas experiências, o espírito pode efetivamente, vamos dizer assim, dar uma obstada nesse processo de crescimento ou de libertação, embora não saiba, porque dentro do mecanismo vivencial na Terra, nós somos convidados a experienciar aqui para levar as experiências para o mundo espiritual a partir do momento em que desnovelarmos destas paixões que acrisolam. Embora o homem julgue que a paixão, que a sensação que é o grande movimento. Então, voltando. Quando voltamos na condição de espíritos, e isso se faz no momento em que os laços que nos prendem ao corpo se tornam, vamos dizer assim, mais tênues, ao voltar para o mundo espiritual no processo da emancipação, nós vamos como que adquirindo novamente a performance que a essência espiritual nossa deseja. Ou seja, é uma dualidade. Na Terra, a personalidade que nos vincula. Aqui, a paixão. E no espaço, o outro lado da dualidade, que é a essência espiritual, ela anseia por Deus. Então, é necessário observarmos que, durante o processo do sono físico, os nossos laços que nos prendem à matéria, eles se afrouxando, nós então vamos nos lançar no espaço, como define o Livro dos Espíritos. E com isso vamos entrando numa relação mais direta com aqueles que estão na condição de espíritos mais evoluídos ou aqueles que ainda estão encarnados
mas como nós experienciando no mundo espiritual aquele processo de uma libertação importante para nos revigorarmos, para nos abastecermos, para buscar inspiração, orientação e retornar às lidas, à nossa desenvoltura no âmbito da horizontal do mundo. Então, com isso, desculpem, nós estamos tentando fazer apenas um preâmbulo para a gente chegar exatamente no ponto que nos propusemos, que é a questão, então, 402, que, conforme nós afirmamos, foi uma surpresa para nós, é o mesmo texto que está na Revista Espírita de 1858, porém adaptado. Então, Kardec elabora a seguinte pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Resposta dos espíritos: pelos sonhos, sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Essa primeira frase é transcendente. No mundo espiritual, as faculdades do espírito ganham em amplitude, em qualidade, em desenvoltura. Continuando. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, porque ganhando em percepções, não é? No caso em mediunidade ou em faculdade anímica, como queiram, o espírito mergulha no inconsciente. O espírito pode ter acesso a vivências pregressas, como também pode ver o futuro, porque o passado e o futuro se conjugam num processo atemporal, que nós ainda precisamos de caminhar um pouco para entender isso. Mas continuando. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos. O poder aqui é no sentido de vencer as próprias limitações sensoriais. Não é que ele vai adquirir um poder, e se tornar um Deus no mundo espiritual. Não. Ele vai vencer aqueles mecanismos que obstam, que dificultam o intercâmbio com esferas mais essenciais. E em relacionando com os espíritos, vou voltar ao texto, seja deste mundo ou de outros mundos. Quer dizer, no mundo espiritual, nos intercambiamos com aqueles que habitam lá, ou seja, desencarnados, como também intercambiamos com os encarnados, que estarão nesse processo do sono libertos do jugo da carne. E diga-se de passagem, aqui eu vou abrir um parêntese, e nos reuniremos no mundo espiritual por processos de sintonia, de propósitos, de ideais, e também com o respaldo das afinidades, de sentimentos, de magnetismo. Continuando, afirma aos espíritos: dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te quase sempre. É a lembrança dos lugares e das coisas que vistes ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Quando nos
recordamos desses lugares muitas vezes bizarros, confusos, é porque mistura, é porque há uma dificuldade do nosso próprio cérebro físico assimilar a intensidade vibracional das experiências que vivenciamos no mundo espiritual. Então mistura o que é real, o que vamos dizer assim, o que se mistura com a nossa própria memória de outras existências. E como o nosso parâmetro na Terra é muito diferente, muitas vezes a gente não vê sentido no que efetivamente o cérebro consegue registrar. Continuam os espíritos. Pobres homens, que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Diante de perguntas que todas as crianças formulam, que fazemos quando dormimos? Que são sonhos? Nada respondeis. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Ah, meus amigos, essa ponderação aqui, ela é de fundamental importância para a gente, inclusive, começar a juizar, a aferir, a dimensionar como será o mundo espiritual que nos aguarda. Porque certa feita nós desenvolvemos um pensamento e vimos trazendo ele através desses tempos de estudo. O jargão popular diz, tal vida, tal morte. E nós costumamos dizer, tal dia e tal noite. E tal noite, tal morte. Porque o nosso dia é que vai efetivamente plasmar as nossas experiências fora do corpo físico. Porque nós vamos construindo, nós vamos elaborando painéis espirituais em torno da nossa própria psicosfera. Então Emmanuel fala muito sobre vida mental. A vida espiritual, ela é alimentada por essa nossa desenvoltura no campo da vida, de relações, de trabalho, de habilitações, de estudo. Então, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Então vamos pensar, se a gente começar a ter a curiosidade de vislumbrar como será a nossa desencarnação, ou as experiências pós-desencarnação, vamos começar a prestar atenção nos nossos sonos, nos nossos sonhos. Os espíritos que ao desencarnarem, logo se desligam da matéria. Tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isso vos deve ensinar. Uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Olha que interessante essa abordagem, que o espírito inteligente, né? Eles buscam experiências inteligentes no mundo espiritual. Ou os sonhos inteligentes devem ser por nós analisados como experiências ricas, tarefas que abraçamos no mundo espiritual, que estamos realizando e que poderemos
conforme afirma o benfeitor, ao desencarnar, encontrar a obra pronta lá, porque nós participamos dela aqui. E aí eu vou, se vocês me permitem, eu até vou ampliar esse conceito. Porque muitas vezes a obra que nós realizamos no mundo da vigília terrena, na realidade é apenas um efeito da causuística que nós trabalhamos. Nosso irmão Juarez, que é um estudioso da mediunidade, está presente na sala, já deve ter trabalhado bastante esses aspectos, Juarez. Não é? Muitas vezes o médium, por exemplo, em atividade mediúnica, nas práticas de intercâmbio, nas terapêuticas com os espíritos sofredores, ele atua no mundo espiritual muito mais do que na própria reunião. Não é? Existem intercâmbios espirituais que acontecem durante dias, semanas, meses, anos, e que na reunião mediúnica vai ser apenas um efeito ali de 10, 15, 20 minutos, meia hora. E muitas vezes a gente tem a pretensão de julgar que naquele simples momento ali nós vamos resolver um problema secular. E geralmente o processo vai acontecer no mundo espiritual. Não é? Para não dizer que muitas vezes na prática do dia a dia, nós estamos nos estruturando para vencer a barreira principal que está no mundo espiritual. Vocês já imaginaram, meus irmãos, quando a gente interrompe a tarefa da sala, os nossos encontros doutrinários aqui, destas quintas-feiras que têm alimentado tantas nossas almas, e nós já estamos caminhando para mais de 30 reuniões, e ontem mesmo nós começamos. Eu não tenho dúvida de dizer que nós nos intercambiamos muito mais no mundo espiritual, nos nossos sonos e sonhos, do que propriamente na sala, que é um momento tão passageiro, embora rico, embora valioso, que nós vamos guardar saudades, não é? No escrínio do nosso coração. Então são pontos que nós precisamos de pensar. Muitas vezes tem tarefas difíceis que nós temos que realizar junto com corações que estão fechados. Né? E que na Terra, se você pegar o telefone e ligar para ele, ele não vai... Ele vai mandar falar que não está, ou ele vai atender o telefone e vai soltar impropério. E o que Jesus nos ensina? Não é? Antes de ir para o templo deixar a oferta, vai primeiro reconciliar com o adversário. Em outro momento, Jesus fala que é necessário orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque é através da oração é que nós vamos começando o processo de intercâmbio. E que pode estar abrindo portas no mundo espiritual para tarefas magnânimas. E que de repente costuma, numa circunstância da vida, de repente você encontra com ele no elevador. E como contava o nosso amigo desencarnado aqui de Belo Horizonte, e este que você vai encontrar no elevador, nessa circunstância aí, pode ser aquele dia que a luz do prédio vai acabar, que vocês dois vão ficar presos no elevador. Né? E lá, depois de muitas horas, está arriscado vocês saírem de lá abraçados. Ou então, do nada, você encontra com ela numa determinada circunstância. De repente, um olhar, um aperto de mão, é o suficiente para dizer, engraçado, eu não estou com mais raiva, eu não estou sentindo mais ódio. E a gente muitas vezes acha que aquilo se resolveu só naquela circunstância. E o processo está sendo desenrolado no mundo espiritual, nas nossas experiências. Por isso é que nós temos experiências traumáticas, nós temos experiências benditas nos nossos sonos, nos nossos sonhos. Então os espíritos elevados, né, eles efetivamente buscam transcender os obstáculos do mundo para efetivamente auxiliar os corações que, ao chegar no mundo espiritual pelas vias do sono e do sonho, eles poderem fertilizar nossas almas para voos mais elevados. Continuando o texto.
É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens, que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos vistos com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na nossa vida. Nós lemos o texto numa sequência, porque senão a gente não teremos condições de chegar ao término com o nosso tempo, né? Atendendo aos nossos objetivos da noite, porque esse assunto nós vamos convidá-los para continuar trabalhando na dinâmica que ele enseja. Mas, por exemplo, esse parágrafo vem falar também, não é? Que cada um vai registrando à medida em que a gente vai prestando atenção, mas o que nos chamou a atenção aqui, nesse momento, é o nosso envolvimento com velhas afeições, não é? Sejam afeições que estão em situações difíceis, ou outras que já ascenderam. Nós vamos observar que muitas vezes podemos estar bebendo de doutrinas mais complexas do que aquelas que nós recebemos aqui, não é? Que nós nos intercambiamos aqui, e por isso que quando ao voltarmos para lides terrenas, a gente costuma ter comportamentos muito complicados, não é? Ideias que são incutidas por aqueles que não querem a vitória dos experimentadores, não é? Que no mundo espiritual é que alimentam obsessões complexas, difíceis, e que o indivíduo na Terra nem sempre ele está diretamente sob a influência de quem deseja a sua queda, mas sim enovelado pelas vibrações, pelas emoções que ele vivera quanto espírito, ou seja, no processo que ele vivenciou à noite. E os espíritos do lado de lá, né, ou na outra dimensão, só ficam observando como que nós mesmos nos enovelamos, não é? Como muitas vezes o quimismo da emoção, ele é o suficiente ao ser detonado para estabelecer painéis sombrios. Aí nós vamos ter no sono e no sonho explicações quanto a antipatias. Não é? Quantos dramas a gente vive durante a noite, embates com aqueles que de repente comungam conosco no trabalho, não é? Em verdadeiros entraves. Aí costumamos na manhã ou ao longo do dia, ao encontrarmos com esses corações, não precisa nem de 2 palavras, porque a nossa vibração já é suficiente para a gente entrar numa dimensão de extremas dificuldades, vibrações que se intercruzam e se repelem, não é mesmo? Como, por outro lado, a oportunidade que a gente tem de intercambiar com aqueles seres luz que nos amam e que o ficar com eles durante a noite é suficiente para levantarmos felizes, esperançosos,
com fé que iremos continuar na lida, trabalhando pela própria vitória? Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Olha que interessante, né? Os espíritos superiores aceitam estar reencarnados porque sabem que eles vão se abastecer nesse processo quando voltam para o mundo espiritual através do sono. Quis Deus que durante o seu contato com o vício eles pudessem retemperar-se na fonte do bem para não falirem, já que vem instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Meu Deus, quantos ensinamentos que a doutrina espírita vem nos trazer. E à medida em que fomos lendo o texto, nós, por exemplo, nos recordamos, especificamente agora, daquele movimento que Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, declina para nós, quando, pós-conversão de Saulo de Tarso, seus primeiros testemunhos, sofrimentos, ele foi viver na carne efetivamente o que ele tinha promovido, depois de ficar no deserto, de não ser reconhecido entre os corações que ele amava. Ele vai iniciar o processo da divulgação do Evangelho. E uma determinada viagem, ele começou a ser envolvido pelo mundo espiritual, principalmente pela presença luz de Estevão e de Abigail. Ele vai se lembrando dos dramas do passado, os conflitos vão macerando o coração, até que ele resolve, cansado, desfalecido, sol causticante, ele resolve repousar um pouco. E ao fechar os olhos, os laços se afrouxam e ele se projeta ao mundo espiritual, como descrito por ele mesmo no livro Atos dos Apóstolos, tá? Ou nas suas próprias cartas, quando ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro ou sétimo céu e vai viver uma experiência transcendente quando aquelas duas almas que o amavam vêm trazer um verdadeiro código de trabalho para ele, um verdadeiro plano de ação que foi consubstanciado no amor, no trabalho, no perdão, não é? Na paciência, na fé, enfim. Foi num sonho. Como muitos de nós vivemos experiências, muitas vezes até raras, com aqueles que amamos, e que é o suficiente para acordarmos em lágrimas, reconfortados, felizes, saudosos, com aquelas imagens tão reais à nossa porta, para não dizer que muitos levantam nas madrugadas, recompondo, reassumindo as funções orgânicas, mas com o painel espiritual dos seus quartos, tão reais quanto as experiências vividas no mundo espiritual. Em algumas situações os conselhos continuam, ou as despedidas se fazem entre o colorido das lágrimas, mas ao mesmo tempo ao aroma do
o estímulo fraterno. São os efeitos que o mundo espiritual oferece para todos nós como uma verdadeira promessa ofertada por Jesus, quando define que não nos deixaria órfãos, Ele estaria conosco até o fim. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes não resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. A não ser assim, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos, tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Ah, minha irmã que coloca no chat, quando diz que sempre acorda de bom humor, isso nos felicita, porque eu posso aqui, sem nenhum arroubo, sem nenhuma pretensão, imaginar que você, ao dormir, se prepara. Porque os Espíritos estão falando aqui que é uma faculdade que nós precisamos desenvolver. A faculdade de operar no mundo espiritual com desenvoltura, com expressões a replicarem no nosso dia a dia. Então, nada melhor do que ao dormir, devemos nos preparar com uma boa leitura, uma prece sentida, uma avaliação positiva do que foi o dia a dia. Não é? Nada mais justo do que pedir ao Senhor que nos dê conselhos. Nada mais judicioso do que pedir ao Senhor que nos dê trabalho, que nós possamos continuar as nossas tarefas no mundo espiritual. Por que não encontrarmos com os benfeitores? Não é? E muitas vezes sabe o que acontece? Nós pedimos tanto e a promessa da resposta é fato, que ao nos depararmos com os benfeitores no mundo espiritual, nós nos sentimos tão envergonhados que nós mesmos obliteramos a possibilidade de conversar com eles. Quantos corações já nos contaram que tiveram sonhos com Chico Xavier, mas que ficaram tão envergonhados que saíram correndo de perto dele, que se sentiram tão indignos, que não tiveram condições de ouvir o que ele tinha a dizer. Aí eu vou aqui depreender duas situações na intimidade do Chico, como se eu tivesse a autorização dele, né? Isso é apenas uma brincadeira, mas é uma dedução doutrinária. O que o Chico pensa nessas horas? Não, meu irmão, vem cá, eu estou querendo conversar com você. Eu não sou nada disso. Né? Não, vem cá. E a maioria de nós vamos embora. Ou então, não é? Essa alma tão pura do Chico nem pode se aproximar para não causar constrangimento. Ele mesmo se imiscui. Ele mesmo se retira do contexto. Porque nós somos ainda tão infantis no endeusamento e ao mesmo tempo no medo que projetamos, no intercâmbio com os corações. Não, devemos pedir sim, Senhor. André Luiz narra sobre as assembleias no mundo espiritual de encarnados e desencarnados. Senhor, que eu possa participar, que eu possa ver uma bela exposição doutrinária, que eu possa participar de estudos,
o grupo que faz estudo sistematizado na casa espírita, já pensaram em vocês combinarem espiritualmente, se encontrarem para continuar o estudo durante o sono físico? É possível. Nós vamos treinar. E ao mesmo tempo, de manhã, nos primeiros movimentos, ficarmos atentos. Porque à medida em que o dia vai passando, a tendência que nós, vinculados às esferas horizontais da rotina, do trabalho, das obrigações, vai apagando gradativamente as imagens, as experiências. Não é? Então, de manhã é o momento da prece, do agradecimento, como fala Marisa. Né? Eu, antes de dormir, Marisa, me permita, vou trazer sua frase que está muito bem formada. Eu, antes de dormir, leio o Evangelho segundo o Espiritismo e faço uma prece de agradecimento. Ao acordar, faço uma prece de agradecimento por mais um dia na Terra e pedindo discernimento para um novo dia que se abre, quanto a janela permite a entrada dos raios caloríficos do sol, o sol da imortalidade, o sol das nossas vidas. E aí nós temos que falar do astro-rei, a luz do mundo, o Cristo que afirma de uma forma tão benevolente no capítulo 8º do Evangelho de João, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo em êxtase. A lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Os sonhos, está terminando, são efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clara evidência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes, ou que jamais se viu, e algumas vezes até outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na precedente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração, da qual se truncasse frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Meus queridos amigos, né? Quanto nós temos que aprender com essa matéria. Por isso eu gostaria de convidá-los para na semana seguinte acompanhar o nosso grande Siddharth Shark, o nosso querido Juarez, para que ele possa dar continuidade nessas reflexões e, a partir, peço eu a ele, de uma forma filial, de uma forma carinhosa e respeitosa,
que ele possa dar prosseguimento a partir da questão 403, como, por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? E aí nós vamos, a partir das experiências desse nosso querido amigo que veio da Judéia milenar, nos trazer ensinamentos valorosos. Porque o momento atual é um momento de mergulharmos na profundidade da alma, para nos conhecer cada vez mais, para promover a nossa autoiluminação. Mas sem o conhecimento da nossa história espiritual, sem conhecer quem somos, de onde viemos, não necessariamente de detalhes, mas falamos de onde viemos no sentido de onde nos movimentamos para criar os hábitos, arraigar os vícios, para efetivamente conhecendo esse movimento, trabalharmos de uma forma inversa, de uma maneira plena para reverter o erro através dos focos de esperança e de fé. Os sonhos, eles dizem muito. Não dizem o bicho que tu vai apostar no dia seguinte para ganhar na loteca. Né? Isso aí fica para os místicos, embora costuma até o mundo espiritual mostrar os números para ajudar o indivíduo a ele chafurdar mais ainda na complicação. As narrativas mediúnicas contam isso em livros abalizados, né? Porque aquele que vincula a mente em busca de respostas complicadas para atendê-lo nos anseios terrenos, ele também tem resposta. Não é? Só que a resposta vai vir da mesma forma com que ele bateu. Porque a equação é pedi e obtereis, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. O mecanismo é o mesmo, tanto para o bem quanto para as dificuldades que ainda nos vinculam, as trevas que estão dentro de nós. Nós temos sonhos que são recorrentes, há sonhos que se repetem de uma forma cíclica, sonhos importantes, que muitas vezes nos fazem lembrar dos nossos compromissos assumidos antes da reencarnação, aqueles sonhos marcantes de um contato com um benfeitor espiritual que jamais esquecemos, como acontece muito com os médiuns, aqueles que estão iniciando na trajetória da educação mediúnica e muitas vezes são orientados de uma forma lúcida, objetiva, e essas experiências viram e mexem e voltam, não é mesmo? Ou costumam apagar-se, e depois de décadas e décadas, há um movimento que nos faz recordar desses sonhos, desse intercâmbio com os nossos entes queridos. Como é bom sonhar com o papai que desencarnou. Como é valoroso sonhar com a mamãe que se foi e que volta para dizer: ah, minha filha, não desista. Ah, meu filho, lute, confie. Como é bom sonhar com aquele filhinho que desencarnou, que continua sendo o anjo que nos visita. Ah, como é bom sonhar com aquela companheira que foi a representação do seu soerguimento, aquela mão que te estendeu carinho e conforto, daqueles braços robustos que te deram força para que tu te levantastes depois do escombro da desilusão. Como é bom sonhar, como é bom sonhar com aqueles tempos em que éramos crianças e hoje a nossa alma grita por nos tornarmos crianças em Cristo,
Porque o preconceito mata. A prepotência dilacera. O materialismo corrói. Aqueles tempos da simplicidade gritam. E por isso que a espiritualidade permite que nós possamos voltar no tempo. Mas ao mesmo tempo, os benfeitores, em nome de Jesus, apontando para o grande futuro que nos aguarda, na ascensão ao cume, ao Monte das Oliveiras para orarmos, ao Getsemane para refletir, ao Monte da Caveira, em busca do testemunho. Os pesadelos, Marisa, falam também muito, porque os pesadelos nos apontam limites. Os pesadelos muitas vezes nos dizem que devemos caminhar pela viela da prudência, procurar a religião no seu sentido operacional, valorizar a família. Os pesadelos muitas vezes são imagens do passado, de um momento tormentoso que não pode voltar e que muitas vezes nós estamos alimentando para retornar. É o grande movimento da espiritualidade para nos apontar a dinâmica da imortalidade, a definir para nós que somos aqueles seres que fazemos parte de um universo de amor que se expande em misericórdia de Deus. É isto, meus amigos. O mecanismo do sono e do sonho não pode ser por nós tratado apenas como uma manifestação anímica, como uma projeção metodológica de intercâmbio com o mundo espiritual. Ele precisa de ser trabalhado também com as notas do consolo e com a poesia que a doutrina espírita nos oferece, para que com essa chave possamos nos transformar, permitindo que o homem novo nasça nessa terra sagrada do nosso próprio coração. Por isso, meus queridos amigos, bondosas irmãs, a nossa mãezinha querida Chanri, o nosso querido irmão Juarez, nós aproveitamos para abraçar o nosso companheiro Zé Aparecido, que tem desenvolvido esse trabalho tão digno, tão nobre, tão sério, no trabalho da Rede Amigo Espírita, que já atingiu 1 milhão de acessos. Nós o reverenciamos a todos na condição de amigos e servidores. E para despedir de todos vocês, nesse movimento que Cafarnaum nos oferece, nos tempos apostólicos de Jesus, nós gostaríamos de nos despedir trazendo a antologia da espiritualidade, da poetisa do mundo espiritual Maria Dolores, através das mãos luz de Chico Xavier. Divina surpresa. Alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa, quando queiras orar, buscando segurança no Senhor, faze em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo, aberto à inspiração,
que verte das alturas. Mas se quiseres encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida. Desce ao vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez. Volve à sombra das margens do caminho e estende o braço forte aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que se vão, à noite, ao frio e ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e compreensão. Para e abraça a criança, que o desprezo consome e a doença extermina. Para e ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrimas por leito, e a guisa de aposento, um canto estreito, na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno os brados, de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai onde exista aflição, uma bênção de amor, e aí surpreenderás um divino clarão, que dúlcido irradia paz, bondade e alegria. Em meio dessa luz, escutarás Jesus, enternecidamente, a dizer-te no fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a voz na prece, em qualquer parte. Devo, entanto, esperar-te na seara do bem. Chamastes-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscavas-me tão longe e aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui. Alma boa, eis-me aqui. A alma que não sonha, ela não encontra esperança na vida e jamais perceberás que Jesus está aqui, ao lado dela. Não busquemos o Mestre tão longe, se ele se encontra tão perto. Não perca, meu irmão, a vontade de lutar, porque os maiores expoentes que passaram pela terra antes da vitória sonharam com estas e só foram derrotados porque o ardor de sonhar. O sonho, a espera, é a do amor. Amemo-nos, então, uns aos outros, para que o sonho se torne plenitude, realidade e paz. 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 Paz é o que desejamos para todos.